Marcos, capítulo 12, versículo 30. E tu amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma e com toda a tua mente e com toda a tua força. Este é o primeiro mandamento. Curve a sua cabeça. Senhor, no nome de Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, e ela pode todas as coisas, através do teu Espírito Santo, que é o único que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Faz o que o Senhor quiser fazer. Nós somos só os vasos, tu és o oleiro. Tu tem liberdade, Jesus, de fazer o que o Senhor quiser. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Primeira coisa que eu quero falar para você sobre esse versículo é que este tempo que nós vivemos hoje, não vemos esse tipo de amor. Este é um tipo de amor que o mundo não tem e de fato não pode ter, que só um crente pode ter, se estiver submisso à vontade de Deus. Só nós, em Cristo, podemos ter esse tipo de amor que a palavra está falando. Amar de todo o coração quer dizer, é tornarmos o Senhor mais importante do que tudo na nossa vida. É amar de todo o coração. Quando nós tornamos o Senhor mais importante do que tudo é tudo. Amar de toda a nossa alma é quando sujeitamos os nossos desejos ao Senhor. Quando nós sujeitamos a Ele todos os desejos, aí nós estamos amando Ele de toda a nossa alma. E amar de todo o entendimento é todo o conhecimento e entendimento que temos acerca de Deus e do mundo deve ser levado a glorificá-lo sempre. Tudo que nós achamos que entendemos de tudo é glorificando a Deus. Foi Deus, é Ele, é por Ele, é através dEle. Aí nós estamos amando Ele de todo o nosso entendimento. Até mesmo os nossos pensamentos. Os nossos pensamentos têm que estar cativos a Cristo. Não importam qual sejam. Mas se ele está cativo a Cristo, nós estamos amando com todo o entendimento. O que o Senhor quer que eu faça? O que o Senhor quer que nós façamos? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. Foi o texto que nós lemos. Deus quer que sua fé, seu amor e sua obediência seja todo dele, todo para ele. Ele quer que você confie nele com toda a sua vida. Não importa como ela esteja, ele quer que você confie nele. Deus tem um plano para a sua vida, que se você deixar ele lhe guiar, ele vai fazer o que você não pode fazer. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, do 5 ao 6. Deus não precisa que você seja perfeito. Ele não está pedindo perfeição. Ele só quer que você esteja disponível para Ele. Que você esteja disposto a fazer a vontade dEle. Ele quer que você esteja pronto para servi-lo. E que você seja humilde para aceitar que precisa de sua ajuda. Porque nós não vamos conseguir sozinhos. Nós só vamos conseguir com Ele. Por isso que esse amor só tem se estivermos rendidos totalmente a Deus. Deus quer que você esteja pronto para servi-lo e que você seja humilde para aceitar que precisa de ajuda
para as suas mudanças, porque todos nós precisamos de mudança. Se alguém aqui acha que não precisa de mudança, você já precisa, porque está achando que não precisa. Então é a pessoa que mais precisa, porque todos nós estamos em um processo de santificação, que só vamos estar prontos quando tivermos face a face com Deus. Então todos precisamos de mudanças, uns mais, outros menos, uns em umas áreas, outros em outras, mas todos precisam de mudanças. O mais importante é seu coração. Se o seu coração estiver sujeito a Deus, Ele trabalhará em sua vida e mostrará o que precisa ser mudado. Porque nós só vamos conseguir nos enxergar se for olhando através de Jesus Cristo. Porque muitas vezes existem coisas dentro de nós que nós desconhecemos. E nós só vamos ver em situações quando nos deparamos cara a cara conosco mesmo. E às vezes não gostamos do que vimos. Em nós. Não estou falando do outro, estou falando de nós mesmos. Por isso que a Escritura diz, examine-se o homem a si mesmo. Então é eu que tenho que olhar para dentro de mim. Não é o outro, é eu que tenho que olhar para dentro de mim. Ele trabalhará em sua vida e lhe mostrará o que precisa ser mudado quando você se submeter a Ele. Isso não quer dizer que o seu comportamento não seja importante. Porque se o seu coração estiver rendido a Deus completamente, o seu comportamento, as suas ações, as suas reações, as suas atitudes vai condizer com o seu coração. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Então, se eu estou falando um monte de coisas que eu não devo, é porque está dentro do meu coração. Está arquivado lá. Se eu estou sem paciência, é porque está dentro do meu coração. Por isso que eu tenho que estar debaixo da cruz, debaixo do sangue de Jesus, buscando a Ele acima de todas as coisas, para amá-lo acima de todas as coisas. Ele tem que ser a primazia das nossas vidas. Aí algo preventivo para as nossas vidas espiritual. Está em Tiago 4, do versículo 4 ao 7. Se você quiser abrir a sua Bíblia, é Tiago 4, do 4 ao 7. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Mas Ele nos dá cada vez mais graça. Por isso diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Portanto, sujeitem-se a Deus, mas resistam ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago 4, 4 ao 7. Por que esse aqui é algo preventivo? Porque se eu quero realmente amar a Deus acima de todas as coisas e fazer o que Deus quer que eu faça, eu não posso estar emprestando o meu ouvido para as coisas desse mundo. Para pessoas que não comungam da mesma fé que eu. Isso não quer dizer que eu não posso me relacionar com as pessoas e que eu não posso ouvi-las. Mas eu tenho que ir para o crivo da palavra de Deus. Eu não posso ter amizade com pessoas do mundo. Eu posso sim chegar, abençoar, ouvir, alimentar da palavra, ser um bom ouvinte, desde que não agrida o que diz os princípios da palavra de Deus. Inicia-se por conversas torpes, por conversas banais, conversas que não vai trazer coisa alguma. Tem um crivo que um dia eu aprendi que ficou para a minha vida toda. Eu aprendi num curso de relações humanas que não tem nada a ver com Bíblia. Que se é algo que você vai falar, que você não gostariam que falasse de você, então não fale. Mas não fica aí. Se vão falar para você algo que você não gostariam que falasse de você, não ouça. Porque se alguém está indo para você falando de outra pessoa, é porque está se sentindo confortável em falar com você.
E você não pode emprestar os seus ouvidos a Satanás. Porque quem é que faz contenda é o diabo. E a Bíblia diz que 6 coisas Deus detesta, a 7ª ele abomina, que é a intriga entre os irmãos. Então eu tenho que vigiar os meus relacionamentos. Porque se eu quero ter a minha vida canalizada em Deus, a minha vida dirigida pelo Espírito Santo, e eu quero verdadeiramente amar a Deus acima de todas as coisas, eu tenho que ter cuidado com os meus relacionamentos. Fica a dica. É algo preventivo. O que farei, Senhor? Como saber o que Deus quer para a minha vida? Como eu vou saber o que Deus quer para a minha vida? Primeiro, estudando a palavra, estudando a Bíblia. Você não tem como saber o que Deus quer para você se você não meditar na palavra de Deus. A única forma que Deus fala com a humanidade é através da palavra. Mesmo que venha um profeta para você, ele vai ter que ser usado na palavra. Porque a fonte é a palavra. Então, se nós não meditarmos na palavra de Deus, como vamos saber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas? A Bíblia é a palavra de Deus e nos ensina sobre os planos de Deus para nós. Quando você lê a Bíblia e pensa sobre ela durante o dia, Deus usa a sua palavra para revelar a sua vontade. Muitas vezes você lê e não entende nada, mas vai ter momentos que você vai viver no seu dia e você vai se encontrar e vai lembrar assim, vixe, aquela palavra falava disso. É o Espírito Santo que vai trazer a palavra que está no depósito do seu coração. Mas como ele vai trazer se você não meditar? Se você não ler? Toda a Escritura é inspirada por Deus. É útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Segundo, orando. Então, primeiro eu leio a Bíblia, depois eu oro. Quando eu leio a Bíblia, Deus está falando comigo. Quando eu estou orando, eu estou falando com Deus. Como eu vou falar com Deus se eu não orar? Orar é conversar com Deus. Igual você conversa comigo, com seu pai, com a sua mãe, com um colega seu. Você precisa desenvolver um relacionamento com Deus. Você pode pedir orientação a Deus e Ele responderá no tempo certo. Às vezes as respostas não vêm de imediato, ou nós não entendemos a resposta, mas Deus está sempre com os ouvidos atentos a toda a oração que é feita. Orem em todo o tempo, no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto, vigie com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Não é só por você, é por todos. Efésios 6, versículo 18. E terceiro é meditando. Deus criou você com suas habilidades e seus valores. Você é bom em quê? O que você faz que você se sente mais usado por Deus? O que você faz que você se sente mais confortável em fazer? Você só vai descobrir isso se você meditar. Que sonhos você tem? Quais são os seus pensamentos a respeito da palavra que você tem lido e do que você tem falado com Deus? Você tem esperado com fé ou você tem esperado com pouca fé? Às vezes nós oramos por algo, pedimos a Deus, vimos a confirmação na palavra que Deus vai nos dar e quando acontece a gente ainda vai contar para alguém e diz assim, menino, eu nem acredito, aconteceu isso. Mas você não estava orando? As suas ações têm que coincidir com o que você está pedindo a Deus. Você tem que agir igual você pede. Agora, se eu digo que eu quero algo de Deus e eu falo o contrário, mas eu não acredito que eu vou receber, como eu vou receber? Você tem que dizer e crer. E se você não crê ainda, você pode pedir ao Senhor para essa fé ser gerada em você e você acreditar. Mas é fácil? É não. Mas não importa o que digam, você tem que saber o que Deus tem dito para você.
E se ele disse sim, é sim. Quem é o homem para ir contra o que Deus diz? Não cesse de falar deste livro da lei. Pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então vocês prosperará e será bem-sucedido. Josué capítulo 1, versículo 8. Agora eu vou chegar na frase que foi a frase que é o tema da mensagem. Subtema, né? E agora, o que Deus quer de mim? A gente tem muitas perguntas para fazer para o Senhor. Primeiro, o que Deus quer de mim? Que você tenha fé. Primeira coisa que Deus quer de você é que você tenha fé. Agora, tu sabe qual é o importante dessa pergunta? É porque todo mundo fala assim: se Jesus aparecer para você agora e perguntar, meu filho, minha filha, o que queres que eu te faça? Seria maravilhoso, né? E Deus te dá na mesma hora que tu pediu. Mas a pergunta que eu tenho para você fazer hoje é para o Senhor. Não é Deus que vai perguntar para você, é você perguntar para Deus. Senhor, o que é que tu quer que eu faça? O que é que o Senhor quer que eu faça? Primeiro, que você tenha fé. O que é fé? Fé é a certeza de que o que nós esperamos está nos aguardando. E a prova de que existem coisas que não podemos ver adiante de nós. Hebreus 11, 1. Sem fé é impossível agradar a Deus. Primeiro eu tenho que crer para agradar a Ele. Como eu vou agradar a Deus se eu não tiver fé? Pois quem dele se aproxima precisa crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Se nós não buscarmos essa fé que nós recebemos em Deus, porque todos nós recebemos essa fé. Quando nós vemos à frente, recebemos o Senhor como Salvador da nossa vida, foi nos dado uma partícula de fé. Mas para ela se desenvolver, depende de nós. Depende de onde estamos indo, como estamos indo, em detrimento a Jesus Cristo nas nossas vidas. Conforme nós nos relacionamos e colocamos mais as nossas vidas na mão dele, mais experiência teremos com ele e maiores coisas viveremos. Deus não quer que você viva só da fé dos seus irmãos. Ele quer que você tenha fé. Quer que você tenha testemunhos para contar de fé. Quantos milagres você já viveu? E ainda tem pessoas que dizem, eu nunca vivi um milagre. Viveu. Só que existem coisas que são bem pequenininhas e nós não valorizamos tanto quanto deveria. E nós deveríamos valorizar. Algo que poucas pessoas valorizam é a respiração. Sabe que é importante, mas ninguém vê a gente orando e dizendo, obrigada, Senhor, pelo ar que eu respiro. É raro a gente ouvir as pessoas orar assim. Conta-se nos dedos. Mas quantas pessoas morreram sufocadas com a Covid? Porque não tinham aparelhos para respirar. Aí muitos começaram a orar pela respiração. Mas a respiração que você tem é Deus que te dá. Se você parar de respirar agora, você morre. E o que você tem feito para melhorar a sua respiração? Porque a responsabilidade é sua. Segundo, que você olhe para mim. O Senhor é que diz, viu? Não é para mim, pastor, é para mim o Senhor. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer de mim? O que Deus quer de mim? Primeiro, que eu tenha fé. O que Deus quer de você? Primeiro, que você tenha fé. Depois, que é o segundo, que você olhe para Ele. Visto que temos uma multidão de testemunha ao nosso redor,
Afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase. E especialmente aqueles pecados que se enroscam tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenham os olhos firmes em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois. E agora está assentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Afinal de contas, vocês ainda não lutaram contra o pecado a ponto de derramar o próprio sangue. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 1 ao 4. Nós precisamos verdadeiramente olhar para Cristo. Se nós olharmos para Cristo como Ele manda nós olharmos para Ele, pode acontecer o que acontecer na nossa vida. Nós vamos estar focados no que Deus tem dito para nós. Vamos estar dirigidos pelo Espírito Santo para fazer o que Ele tem dito para nós. O pastor ministrou domingo passado sobre siga-me, né? Siga-me. Foi isso? O tema da mensagem. Quem sabe o tema da mensagem do domingo? Acho que foi. Siga-me, não foi? Sigam-me. E fala exatamente, o texto que o pastor leu, fala exatamente dos olhos fixos em Jesus. Se você está esquecido dessa mensagem, então vai lá no nosso canal do YouTube e assiste de novo, seja ministrado pelo Senhor novamente, porque Deus falou muito. Hoje nós ouvimos todinho. E Deus falou conosco de uma forma diferenciada, porque a palavra de Deus ela se renova a cada dia. E o que me chamou a atenção demais, sabe o que é? É porque muitas vezes nós estamos caminhando com o Senhor, Ele faz as promessas dEle, mas nós tiramos o olhar dEle. E quando nós tiramos o olhar dEle, nós nos esquecemos do que Ele nos disse. Aí começamos a ouvir vozes contrárias e saímos do caminho que o Senhor nos colocou. Porque nem todo mundo vai entender como você entende. Jesus está diante de todos os discípulos, contando o que vai acontecer com ele, que ele vai ser crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. Jesus diz tudo o que vai acontecer com ele, mas os discípulos se esqueceram de que ele ia ressuscitar. Ficaram todos desesperados, desolados. Mas Jesus disse que ia ressuscitar. Jesus disse que ia voltar. Por que eles não lembraram disso? Porque eles tiraram os olhos fixos do Senhor e ficaram olhando para a tribulação que ele viu, que era demais. Era mais do que eles podiam suportar. Mas Jesus disse que eles iam passar. E o texto que o pastor leu, o próprio texto já cita que Jesus diz assim: grande agonia ele estava sentindo, mas que ele veio para aquela hora. Qual é a luta que você tem passado que está tirando você do foco de Cristo? O que Deus tem dito para você sobre o que você está passando? Você vai conseguir chegar ao outro lado do mar? Ou você vai ficar parado no meio do caminho? Eu até aqui nunca vi alguém que coloca Jesus em primeiro lugar não chegar no outro lado. Alguém que segue os princípios de Deus, que obedece a sua palavra, não chegar no outro lado. O povo hebreu passou 40 anos porque eram desobedientes, porque eram incrédulos, porque o Egito não tinha saído deles. Mas nós só vamos passar 40 anos se quisermos sermos incrédulos, desobedientes como eles foram. Depende de nós. O que você tem feito do que Deus te prometeu? O que você tem feito do que Deus tem te dito? Tem guardado lá na gavetinha, esperando, e está olhando, viajando, pensando nas coisas? Sabe o que eu lembro agora, nesse momento? Pedro.
Pedro começa a andar sobre as águas. Pedro é ousado. Pedro tem coragem. Aí ele começa a olhar, ele afunda. Por que ele afunda? Porque ele tirou os olhos fixos de Jesus. Porque quando a gente tira os olhos fixos de Jesus, a gente vê que a gente não consegue. A gente vê que é impossível estarmos como estamos. A gente só passa se for olhando para Ele, porque as vozes contrárias são muitas. A visão contrária é muita. E o inimigo, ele sabe onde atacar e onde tocar. Você acha que ele vai tocar em você de alguma forma por pessoas que você espera que vai tocar? Vai não, porque você já sabe que pode acontecer. Vai tocar com quem você não espera que pode acontecer. Porque ele quer minar a tua fé. Ele quer derrubar a tua estrutura para depois te envergonhar. Aí vai caber a você olhar para a situação, olhar para a pessoa, olhar para a circunstância e dizer assim: o meu Deus venceu a cruz. Eu posso. Porque foi isso que Jesus disse. Eu posso. O mundo diz que não volta, mas Deus diz que volta. Eu acredito que volta. E eu não estou nem aí para quem pensa o contrário de mim. Eu olho para Ele e sigo em frente. A única pessoa que muda o meu pensamento é Jesus. Pode ser uma loucura, mas se Jesus disser assim, é assim, vai ser assim. Eu vivo é pela fé. Eu vivo é pela fé. E eu creio nesse Deus que diz que faz. Agora, se nós vamos receber ou não, depende de nós. Porque quem caminha com o Senhor sabe o que Ele é capaz de fazer. Eu ouvi algo esses dias que mexeu muito com o meu coração. Quando foi atravessar o Mar Vermelho, a gente escuta as pessoas falar do mar, da passagem do Mar Vermelho, como se só abriu as águas, passou a pé enxuto. Mas o mar não é plano. O mar não é plano. Tem pedras no fundo do mar. Tem buracos, tem altos e tem baixos. No fundo do mar tem bichos lá, tem os bichos aquáticos. Então, eu acredito que quando estava passando, isso eu ouvi de uma pessoa muito preciosa. Quando estava passando aqui a coluna de água, porque não abriu e ficou aqui como uma parede de água de um lado e de outro, os bichos, se você colocasse a mão, talvez os bichos te puxassem. E não era bem facinho a passagem, mas o Senhor estava na frente. O Senhor estava com eles. E eles chegaram a pé enxuto do outro lado. Só passar a pé enxuto é o suficiente? Você acha que foi bem rapidinho, correr e chegar no outro lado? Quem é que já viu o fim do mar? Muitas vezes nós estamos assim, sem ver o final da luta. Parece que nunca vai acabar. E parece que quando a gente pensa que está chegando, caindo num buraco e é longe. Ainda estamos olhando, não estamos nem vendo o final. Senhor, me dá uma luz. E o Senhor manda os sinais e a gente não escuta. O Senhor diz assim: olha, está acontecendo, mas a gente só quer ver o fim. A gente quer porque quer ver lá. Se a gente não vê o final, não estamos satisfeitos. Olha os sinais que Deus te dá. Deus dá sinais para aqueles que andam com Ele, porque Ele se importa com o nosso coração, Ele se importa com as lutas que nós estamos passando, Ele se importa que nós estejamos cheios de esperança. Por isso que Ele fala, por isso que Ele orienta. Mas se a gente não estiver olhando para Ele, como é que a gente vai seguir em frente? A gente vai parar, porque a gente vai olhar e vai dizer: fulano tem razão, não vai acontecer. Vai, porque Deus diz que vai, e quando Ele diz, acontece. Agora não saia do lugar, porque se você sair do lugar, quem vai sofrer é você. Ah, é porque Deus disse que vai fazer e Ele não fez. Não, foi você que saiu do lugar. Porque se você sair do lugar, você não recebe. Você quer ver? Você faz uma compra. Faz uma compra online, que é a onda do momento. E não esteja em casa alguém para receber, não. Se você vai receber. Eles vão até 3 vezes. Mas se você não estiver em casa, ele volta e a compra volta lá para o canto original. É ou não é? Então você tem que estar no lugar certo, na hora certa, onde Deus te posicionou. Por isso que você tem que estar com os olhos fixos no Senhor. Mas o mais maravilhoso é que quando Pedro começa a afundar, a misericórdia do Senhor coloca a mão sobre ele e traz ele de volta.
Qual é a situação que você está? Você está com os olhos fixos no Senhor? Você está olhando para as ondas? Você está afundando ou você já está com a mão segurando no Senhor e se levantando de novo? Levanta, sacode a poeira e consegue seguir em frente. Porque é Deus que está com você. Quem te fez a promessa é fiel. O que você passa não é maior do que o que Jesus passou por você. E ele venceu, ele fez a promessa que como ele venceu, você também vencerá. Ele manda você meditar no que ele viveu. Você pode. Terceiro, que você não tenha medo. Quando você passar por águas profundas, esse texto está em Isaías 43, versículo 2 a 4. Quando você passar por águas profundas, eu estarei ao seu lado. Quando tiver de atravessar grandes rios, eles não os encobrirão. Quando tiver de passar pelo fogo, não se queimará. As chamas não farão mal a você, porque eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Para você receber sua liberdade, eu entreguei o Egito, a Etiópia e Seba por resgate. Outras pessoas perderam suas vidas em seu lugar e nações em troca da sua vida. Isso porque para mim você é muito precioso e honrado à minha vista e porque eu o amo. Isaías 43, do 2 ao 4. Esse texto me prova que eu vou passar por situações difíceis. Mas que nem que eu entre dentro do fogo, a chama não vai me queimar. Nem que eu passe pelo mais profundo mar, as águas não me submergirão. Por quê? Porque os meus olhos vão estar fixos no Senhor. Porque Ele vai estar comigo. E eu posso. Aí no Salmo 91, versículo 7 e 8, diz assim, 1000 podem cair à sua esquerda, 10.000 à sua direita, mas nenhum mal te atingirá. Você olhará tranquilamente e verá Deus castigando os pecadores desobedientes. Então, se tem alguém saindo do lugar, não te importa, vai orar por esta pessoa. Deixa de falar e vai orar. Vai orar porque a nossa missão é interceder uns pelos outros. É cuidar uns dos outros em amor. É isso que Jesus quer que a gente faça. Porque o outro está fazendo errado, aí você começa a falar, você também vai errar. Aí sabe o que vai acontecer? Ao invés de você chegar onde está destinado você chegar, você vai ficar a ver navios. Ainda pode acontecer do outro cair em si e mudar de atitude, chegar lá e você ficar no meio do caminho, porque ainda está olhando para o irmão. Gente, nós somos uma família espiritual. Nós somos a família de Deus. Nós não podemos estar com conchavos, com fofocas, com intrigas. Nós não podemos, nós somos irmãos, nós somos filhos de Deus. O mundo olha para nós e quer ser alimentado da palavra através de nós, quer ver amor, unidade. Se eu não faço isso, eu estou desobedecendo a Deus. Eu não estou amando a Deus acima de todas as coisas. Nós precisamos compreender que nós vamos sim passar por situações difíceis e que nós temos que ter a humildade suficiente de entender que às vezes as pessoas que estão ao nosso redor também estão passando por situações difíceis, não estão bem. Uma vez eu saí aqui e barruei mesmo, eu passei e não vi um irmão. Eu não vi o irmão. Aí o irmão chegou em casa e disse assim para a esposa dele: amor, a irmã Bárbara faz muitos anos isso, não está bem. Porque ela barruou comigo e não falou comigo. E ela não é assim. Tem alguma coisa acontecendo com ela, liga para ela. Tu sabia que isso me trouxe uma felicidade tão grande? Porque ele me conhece. Ele me conhece, porque se ele não me conhecesse, ou então se ele fosse uma pessoa cheia de mimimi, ele tinha dito, sabe o quê?
Vixe, a irmã está com raiva de mim, não falou comigo. Vixe, a irmã só fala com a gente quando está na igreja. Mas não, ele chegou dizendo que algo estava errado, porque eu não tinha visto ele. E eu barroei com o irmão. E realmente eu barroei. Quando ela falou, eu me lembro que eu barroei com uma pessoa. Mas do jeito que eu estava de cabeça baixa, eu continuei. E realmente eu estava extremamente atribulada. Pedi desculpa e não vi o irmão. Pode? Pode. Porque às vezes nós estamos sobrecarregados. Às vezes nós não estamos com o espírito bem, nós estamos abatidos. A palavra de Deus diz o quê? Porque está abatida a minha alma. Mas será que nós temos a sensibilidade suficiente de nos aproximar dessas pessoas com o intuito de abençoar e não querer saber o que está acontecendo para depois estar conversando bobagem? Você está buscando essas pessoas com o intuito de levar elas cativo a Cristo e ser uma extensão do amor de Deus para essas pessoas? Quando as pessoas vêm até você, elas vêm porque sabem que vai receber algo bom, porque você vai trazer algo bom da parte de Deus? Ou elas, quando você sai, elas estão aliviadas porque você saiu? Essas coisas nós temos que nos examinar. Nós somos servos de Jesus. Não é pouca coisa, gente, é muita coisa. Jesus é o único santo que nunca pecou. Jesus é o único que podia todas as coisas, mas ele foi tão humilde que se submeteu ao processo do tratamento para que hoje nós tivéssemos acesso ao Pai. Do tratamento sabe por que é do tratamento? Porque ele veio para a terra, ele abençoou, ele amou, ele cuidou. Mas ele foi humilhado, ele foi maltratado, ele foi pisado, ele foi cuspido. E quem chamou ele de rei dos judeus em todas as línguas, colocando a placazinha em cima, foi Pilatos. Não foi os servos do Senhor, não. Foi um ímpio. Reconhecendo o senhorio de Jesus. E nós muitas das vezes não reconhecemos. Nós dizemos que reconhecemos, mas as nossas atitudes passam largo de Jesus. Gente, tem algo que é muito importante. Se as nossas atitudes não condizer com as nossas falas, o céu vai se abrir e nós vamos ficar. Não basta só a gente pegar a Bíblia, botar debaixo do braço e vir para a igreja. Nós temos que buscarmos a santidade de Deus. A Bíblia diz que se o que eu faço pode contaminar o irmão, pode condenar o irmão, pode alguém olhar atravessado, então não faça. Você precisa guardar o seu irmão e você. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. Isso são orientações que estão na palavra, mas eu só vou fazer isso se eu meditar nela, como nós vimos no começo da palavra. Se eu não medito, a Bíblia diz assim, fuja do diabo. Não, a Bíblia diz, se sujeitai a Deus, resista o diabo e ele fugirá de vós. Mas muitas das vezes nós achamos que somos super crentes e vamos vencer. Então eu posso fazer o que eu quiser. Não, gente. Tudo é permitido, mas nem tudo nos convém. O próprio Jesus viveu nessa palavra, viveu exatamente isso. Por que nós queremos fazer do nosso jeito? Conclusão. Chega de querermos só ouvir, meu filho, o que queres que eu te faça? Está na hora de nós querermos verdadeiramente fazer a vontade de Deus. Saber o que Ele quer que você e eu façamos. De querer só ser servido. Chega disso, gente. Chega disso, eu vou para a igreja porque eu vou buscar a minha bênção. Você é a bênção. Você é a bênção. Você vem para a igreja porque nós vamos juntos adorar ao Senhor. Prestar culto a Ele. O mais importante de irmos morar no céu não é porque vamos pisar em ruas de ouro, ou porque não vai ter mais problema, não vai ter mais preocupação com dinheiro, com comida, com doença. Não, o mais importante é porque vamos estar face a face com Jesus. É porque vamos estar com o nosso Pai, que deu a vida por nós, que nos amou tanto, que enviou o seu único filho. O mais importante é a presença dEle, do que qualquer coisa que possamos receber.
Então não importa se vamos estar dentro do fogo, dentro da água, com 1000 caindo ao nosso lado, 10.000 à nossa direita. O importante é que Ele está aqui. Ele está comigo, Ele está com você, Ele está na tua frente. Ele está dizendo, pode ir. Mas também quando Ele disser para, tu para. Porque se tu não parar, tu vai sofrer. Quando Ele disser continua, continua. É só até aí. A gente tem dificuldade de parar quando Ele manda parar. Mas quando Ele mandar tu parar, tu tem que parar. Certa vez a gente conhecia um pastor, a gente conhecia não que ele é vivo, a gente conhece. E ele disse que subiu para pregar. Quando terminou de pregar, antes dele terminar, o Senhor disse assim, aliás, quando ele foi subir para pregar, o Senhor disse, é a última vez que você vai subir para pregar. Porque a partir de agora você vai fechar a sua agenda. Aí ele disse até assim, a primeira coisa que a pessoa pode pensar é o diabo que está falando isso. Mas se você tem intimidade com Deus, você sabe quando Deus fala com você. Mesmo que seja coisas que você não queira. Ele disse que ficou pensando, orou, e ele disse, mas o Senhor disse que eu ia fechar minha agenda. E ele disse que desmarcou toda a agenda dele daquele dia em diante, porque o Senhor confirmou na palavra que era hora de parar. E sabe o que ele disse? Jesus estava me provando para saber se realmente eu estava fazendo para Ele e por Ele, ou se era por causa do meu ego. E muitas das vezes estamos com a capinha de bem boazinha, fazendo tudo, querendo fazer tudo direito, mas estamos só fazendo pelo nosso bem prazer, porque gostamos de elogios, porque queremos ter a cara de boazinha. O difícil não é a gente subir, o difícil é na hora que a gente estiver lá em cima, o Senhor dizer para e a gente parar. Principalmente quando a gente descobre que gosta de estar onde nós estamos. E Deus manda a gente fazer coisas que parecem absurdas, que muitas pessoas não vão entender. Deus mandou Noé construir uma arca. Quem não acredita nisso é louco. Porque eu acredito em tudo que está na Escritura. Deus mandou Noé construiu uma arca. Construiu uma arca no tempo que não tinha chuva, ainda mais um dilúvio. No meio de um lugar, porque para construir uma arca como a arca de Noé, não é um barquinho não, gente. É uma arca. Para caber todos os animais. Para caber tudo que coube. Para enfrentar tudo que enfrentou. E Noé construiu, levou o nome de louco, de maluco. A família pagou o preço junto, porque se não tivesse pago não tinham entrado todos. Mas a família também paga o preço, porque a família também é apedrejada, a família também é criticada. Mas eles foram salvos. Qual é a loucura que Deus está mandando você fazer e você está teimando em não fazer? Parece loucura para você? Faz prova de Deus, fala com Ele, no particular, tu e Ele. Fala aqui, e pergunta o Senhor. Sabe o que o Senhor está fazendo ultimamente? Está buscando pessoas para reavivar, para derramar do Espírito dele, para encher e transbordar e trazer vidas. E às vezes nós estamos resistindo. Mas o que Deus quer fazer com a sua vida é impactar as pessoas que estão ao seu redor. E Ele vai fazer. Ele vai fazer. Às vezes a gente escuta e arde o nosso coração. A gente pensa, é comigo, é com você mesmo que Jesus está falando. Com você mesmo. Jesus vai fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Você pode pensar que vai fazer do seu jeito, mas Deus vai te puxa do jeito que Ele quer e faz como Ele quer. Porque quem manda é Ele. Aí para de usar esses termos, mas a pessoa não quer. Sabe o que a Bíblia diz para você sobre isso? Tanto o querer como o efetuar vem dele. Então essa vontade vai nascer no coração de Deus. Não é você que vai fazer. Não é do seu jeito nem no seu tempo. É no tempo dele, do jeito dele, como ele quer. Mas sabe o que é mais maravilhoso? Porque Jesus, ele não pega um pedido teu e vai responder só aquela oração. Ele vai trabalhar num todo. Ele vai mexer em tudo. Ele vai trabalhar a estrutura, trabalhar o caráter, trabalhar a personalidade, trabalhar o ego, porque o nosso ego é muito forte. Nós somos cheios de vontade. Lembra de Naamã?
Naamã achava que o profeta ia sair e ia lá encher a bola dele, porque quem era ele, né? Então, o profeta nem saiu, mandou foi um recado, ainda mandou ele mergulhar no rio, onde tinha um monte de lavadeira lavando roupa. Quase que ele perdia a bênção. E não foi só uma vez, foi 7. Porque ele queria curar a lepra, mas Jesus queria curar o orgulho. Então o nosso pensamento é limitado, mas o do Senhor não é. A gente vê só até aqui. Jesus vê lá na frente. O que você não enxerga, Ele enxerga. O que farei, Senhor? Você já parou para pensar se a partir de agora Deus passasse a te tratar da mesma medida que você o trata? Meu Deus, como eu gelei quando eu ouvi isso, sabia? Eu disse, Senhor, tu tem certeza que é para mim fazer essa pergunta? O tanto de atenção que você dá ao Senhor ser o mesmo de atenção que você vai receber dele? Gente, tem pessoas que nem oram. Tem pessoas que nem lêem a Bíblia. Passa dias com a Bíblia dentro de casa e só leem a Bíblia quando está na igreja. Você já pensou se Deus a partir de agora começasse a te tratar na mesma medida que você o trata? Será que você podia fazer uma oração dessa? O tanto de obediência que você tem dado a Ele ser a mesma medida de bênçãos que você vai receber? Você pode fazer essa oração hoje? Eu lembrei, sabe do que aqui? Daquele filme A Virada. Não sei se alguém aqui já assistiu. É um filme cristão que o homem está teimando que só, vendendo carro, a maior tribulação do mundo, está todo falido. E ele vai vender um carro a um pastor dele, né? E vai enrolar o pastor. Só que o pastor não sabe, e o pastor acha que o negócio que ele fez foi o melhor negócio do mundo, sai feliz da vida, só que antes dele sair, ele pede para fazer uma oração por ele. Aí ele vai fazer a oração por ele. Ele diz assim, Senhor, eu fui muito bem tratado neste lugar. E eu quero te pedir, do jeito que eu fui tratado, Senhor, trata ele. Gente, pelo amor de Deus. Na hora que ele está orando, o dono, que é o proprietário, que está com ele, que é o que está atendendo ele, que é a ovelha dele, abre o olho na mesma hora, porque ele sabe o que ele fez. Começa o estreito na vida daquele homem, mas aquele homem se converte e Deus restaura a vida dele. Se vocês não assistiram, assistam esse filme, que ele é tremendo, tem uma lição muito boa. Teve uma época que eu tive muita vontade de fazer essa oração com um bocado de gente. Aí o Senhor disse assim, ó, não é assim. Ele fez inocente. Ele fez sem saber que tinha sido maltratado, que tinha sido enganado, que tinha sido roubado. Sabe por quê? Porque existe em nós uma natureza que precisa ir a Cristo. Existem em nós decepções, tristezas. Existem sim, está aqui dentro de cada um de vocês. Se nós não estivermos rendidos ao Senhor em todo o tempo, você vai sim sentir essas coisas. Porque somos humanos, somos pessoas normais. E enquanto vivermos neste mundo, nós vamos falhar, vamos ter que pedir perdão, vamos ter que perdoar. Perdão é divino, mas não é só o Senhor que perdoa, não. Nós também temos que perdoar e temos que pedir perdão. Ah, quem perdoa é só Deus. Não, Senhor. Nós também temos que perdoar e muitas vezes nós somos perdoados pelo Senhor e não nos perdoamos. E nós temos que pedir perdão, sim, quantas vezes for preciso, quantas vezes for necessário. Nós temos que olhar para dentro de nós, encontrar os nossos defeitos e buscar a transformação em Deus. Senão nós não vamos fazer nada e não vamos chegar a lugar nenhum. Você pode fazer uma oração dessas? Senhor, à medida que eu me dedico à tua bendita pessoa, nessa mesma proporção, faz por mim. Meu Deus, gente, isso é muito sério.
Aí você pode dizer assim, mas Jesus é santo, Deus é santo, é todo poderoso, é diferente. Não. Está na hora de termos compromisso sério com quem tem compromisso conosco. Você está de pé porque o Senhor lhe sustenta. Você não passou por coisas piores porque a misericórdia de Deus te alcança. Mas quantas vezes nós fazemos promessas, fazemos votos e descumprimos? Quantas vezes começamos a caminhar e parece que estamos andando, parece que estamos fazendo tudo direito, mas Deus sabe que não está. E queremos bancar o santinho. Deus olha para o que ninguém vê. Deus sabe o que tu faz quando tu coloca a cabeça no teu travesseiro e está planejando coisas que tu já disse para Deus que não fazia mais. Isso é para mim e para você. Temos sim que falar um olho do outro, pedir perdão quantas vezes for preciso. Temos que confessar os nossos pecados sim, senão não seremos perdoados e curados. É muito fácil, gente, a gente olhar para o erro do outro. Olha para dentro de você. Diz, Senhor, existem mazelas dentro de mim que eu não gosto. Existem sentimentos que eu não gosto, mas eu preciso de transformação. Eu preciso, começa por mim. Eu preciso de mudança, eu preciso de cura. Quanto mais você busca, mais Ele vai te dar. Mas se você continua com essa capa, você não vai sair para lugar nenhum. Você vai ver as pessoas recebendo as bênçãos, caminhando e você lá atrás. Porque Deus é justo. Deus é justo. Às vezes a gente vê situações e pensa assim, poxa, aquela irmã é tão gente boa, por que está passando daquele jeito? Só vive na peia. Deus sabe, Deus está vendo. Se eu descer ao mais profundo abismo, Deus também vai me ver. Se eu subir ao mais alto monte, Ele está lá comigo, está me vendo. Então não adianta que ninguém anda mascarado e escondido, não. Eu posso usar a roupa mais coberta do mundo, mais fechada, e ninguém, como aquelas mulheres lá muçulmanas que só andam com aquela telinha aqui, mas o Senhor está vendo o que ninguém vê. O Senhor sabe de tudo, e às vezes nós nos preocupamos se o irmão vê, se o irmão vê, se o irmão vê. Temos sim que se preocupar em não fazer coisa errada. Temos sim, mas antes de pensar no irmão, temos que pensar no Senhor que está vendo. Não é hora de brincadeira, gente. A gente vê pessoas brincando com a palavra de Deus e Jesus está voltando. Não adianta, sem santidade ninguém verá a Deus. Se eu não estiver no prumo de Deus, fazendo o que Deus quer que eu faça, posso pregar o que eu pregar. Eu posso dizer que vivo o que eu viver. Mas se eu não estiver do jeito que Deus quer que eu esteja, como manda a Escritura, o céu se abre e eu fico. É eu, é você e é qualquer um. Ninguém leva ninguém. Só quem vai nos levar é o Senhor, através de nós mesmos. É tempo de restauração, mas para haver a restauração tem que haver o arrependimento. Temos que nos arrepender das coisas que pensamos que desagrada a Deus, das coisas que sentimos que desagrada a Deus, do que falamos que desagrada a Deus. Temos que olhar para Cristo e pensar, poxa, eu amo esse louvor, que foi o último louvor que cantou. Eu sou casa favorita de papai. Olha o privilégio que você é. Jesus podia habitar em coisas tremendamente grandes e lindas, mas Ele escolheu eu e você. Ele nos escolheu para sermos a habitação dEle. Será que nós estamos sendo uma casa limpa? Será que nós estamos sendo uma casa que verdadeiramente tem vivido o que é digno de estar dentro? Chega de querermos só ser servido. Vamos servir a Ele de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Isso quer dizer que nós vamos servir a Ele com as nossas vontades, com as nossas limitações, com os nossos pensamentos, com as nossas ações, com as nossas reações, com as nossas falas, sem querer nada em troca. Sem querer nada em troca. Somente pelo fato de estar na presença dEle, de desfrutar do seu amor incondicional. Eu disse essa semana aqui em casa, que quando eu morrer, eu disse até para alguns discípulos em discipulado, a Dora que não gosta desse assunto. Quando eu morrer, eu quero que tenha se inscrito na minha lápide. Jaz uma mulher eternamente apaixonada por Jesus. Porque eu amo Jesus demais.
De onde eu saí, só Jesus mudaria a minha vida. Como eu era, só Jesus era capaz de me tirar e fazer quem eu sou. Eu tive essa semana com a minha irmã e para mim foi um dos maiores privilégios que Deus me deu. Sentados, eu e o pastor num aconselhamento pastoral, porque ela está se preparando para casar e é essencial para o casamento, né? Essa conversa pastoral. E ela queria que fosse eu e ele, por ser a irmã dela, e ela disse que sabe que nós vivemos e ensinamos na palavra, então ela queria que fosse eu e ele, e vieram. Foi até ontem isso. Sabe por quê que para mim foi um dos maiores privilégios? Porque eu era a ovelha negra da família. Eu era a que não tinha jeito. Eu era a gasguita, eu era a que tinha um temperamento muito forte, eu era o patinho feio. Me irritava com tudo eu ficava magoada. Era muito alegre. Saía falando com todo mundo, mas se não falasse comigo, eu achava que estava com raiva de mim. E eu, sentada com a minha irmã e o noivo dela, aconselhando ela. Aí, às vezes, a minha mãe liga e diz assim: Bárbara, eu quero fazer isso aqui. O que tu acha? O que tu acha que é melhor? Fia, vê isso aqui para mim. Gente, isso era impossível para mim. Hoje eu vejo as minhas irmãs atrás de mim, porque quando começam a passar a luta, liga para mim, porque sabe que a gente vai orar. Isso é um privilégio de Deus. As pessoas não viam isso em mim, mas quando vêm para mim hoje, diz assim: quem era a Bárbara? Quem me conhece sabe. Eu não fiz coisas mirabolantes de coisas erradas, mas a gente sabe as coisas erradas que existiam entre nós, dentro de nós, e que não tínhamos as práticas. E Deus quer te honrar, Deus quer mudar a tua vida. Mas para isso, você precisa meditar na palavra dele, dia e noite. Você precisa escutar, estudar a palavra. Você precisa orar, conversar com Deus, fazer dele o seu melhor amigo. Você precisa meditar na palavra dia e noite, refletir, se alimentar de novo, ouvir quantas vezes for necessário. Você precisa ter fé. Você precisa olhar fixo em Jesus e não ter medo. Ele te ama gratuitamente. Então pare só um pouquinho de pedir as coisas. E a partir de hoje, comece a perguntar ao Senhor o que Ele quer que você faça. Comece a buscar em Deus o que Ele quer de você. Porque você não está aqui por acaso. Você não nasceu por acidente. Você está aqui porque Jesus te escolheu estar aqui. Você está ouvindo essa mensagem porque Deus te escolheu para ouvir. E porque Deus quer mudar algo na sua vida. Deus quer fazer o que você não pode. Pergunte hoje, agora ao Senhor: meu Deus, o que o Senhor quer que eu te faça? O que farei eu, Senhor? Amém?